nossa entrevista de hoje é com alguém que Deus levantou no Brasil para um alerta fundamental. A família está em risco. A nação está doente. Por isso, hoje quero entrevistar a doutora, pastora, advogada, assessora parlamentar da Frente Evangélica e também da Frente da Família no nosso Congresso Nacional, a doutora e pastora Damares Alves. Doutora, que prazer estar com a irmã aqui. Uma alegria, pastor, uma alegria enorme estar com o senhor nesse programa. Estamos aqui num congresso aqui na nossa igreja em que Deus tem usado a sua vida de forma tão poderosa para nos alertar sobre os riscos que a família vem correndo nessa nação. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para os nossos telespectadores. O que está acontecendo nessa nação com a família? Pastor, a família nunca foi tão atingida como nos últimos tempos. Nós temos hoje no país uma série de demandas contra a família, inclusive demandas no legislativo, no judiciário e no executivo. Então, o meu papel, por eu ser assessora jurídica em um dos poderes, é acompanhar o legislativo, acompanha os demais poderes. E esse olhar que nós estamos dando aos poderes, estamos observando iniciativas, inclusive governamentais, iniciativas como políticas públicas, que afetam diretamente a família. Nós temos legislação nesse país, pastor, que coloca a família em risco. Por exemplo, nós temos um decreto presidencial, que é o decreto 7.037 de 2009, que é o famoso Programa Nacional de Direitos Humanos, que ele é claro em dizer que nesta nação tem que se desconstruir a heteronormatividade. Pastor, o que é heteronormatividade? É família tradicional, família natural. Aí nós temos um decreto... Pai, mãe, crianças. Isso, aí nós temos um decreto que fala, desconstrua a família, desconstrua a imagem da família tradicional. Pastor, eu até entendo que as outras configurações familiares têm que ser cuidadas, respeitadas, mas sem desconstruir a família tradicional. Então, o alvo não é proteger as famílias homoafetivas, é desconstruir a família tradicional. Isso está muito claro nesse decreto. Não é apenas incluir, não. É destruir o que existe. Desconstruir o que existe. E para se desconstruir, tem uma série de ações. Isso é uma meta. Então, essa é uma meta. Desconstrução da heteronormatividade. Aí vem as ações. As ações nas escolas, as ações como políticas públicas, as ações na área da saúde. Por exemplo, pastor, nas escolas hoje, não se quer mais comemorar dia do pai e da mãe. É para se comemorar apenas o dia de quem cuida de mim, o dia do cuidador. Eu sou mãe, eu quero o meu direito de ser homenageada como mãe numa sala de aula. O meu filho quer fazer uma flor para mim. Mas não, as crianças não podem mais fazer isso porque a família tradicional tem que ser desconstruída. A família tradicional, essa imagem de família tem que ser desconstruída. Isso é um decreto presidencial? Sim, é o decreto 7.037 de 2009, que é o famoso Programa Nacional de Direitos Humanos. Detalhe, ele é de 2009, então de 2009 para cá, pastor, todas as novas leis e todas as políticas públicas têm a influência dele. Certo? Mas isso foi feito assim e todo mundo viu e ninguém falou nada? Quando é que foi aprovado isso? Dia 21 de dezembro de 2009. E aí é uma questão que eu chamo a atenção da igreja. 21 de dezembro, véspera de Natal e Ano Novo. Aí eles falam que o decreto é fruto de conferências. Conferências que teve nos municípios e vieram como sugestões. Mas a gente anda por esse país aí, a gente não vê ninguém que trabalha com família de fato participou dessas conferências. São grupos sociais, movimentos sociais articulados que participaram das conferências municipais, estaduais, para se inscrever esse Programa Nacional de Direitos Humanos. Mas isso é só um lado dos problemas que afetam a família. Nós temos, por exemplo, pastor, uma outra situação que me preocupa muito. Querem legalizar a prostituição no Brasil. Mas isso alcança as famílias. Detalhe, pastor, as investidas para legalizar a prostituição, ela vem há muito tempo. Em 2003 tivemos o primeiro projeto de lei na Câmara e esse projeto foi arquivado. Aí, em 2009, vem esse decreto presidencial dizendo reconhecer os direitos trabalhistas dos profissionais do sexo e fazer campanhas educativas
para se acabar com os estereótipos em relação às prostitutas. Campanhas educativas, chegar para a sociedade e dizer, olha, ser prostituta é legal. É normal. E qual é o Olha só. argumento? É a profissão mais antiga do mundo. Peraí, pastor. Então vamos voltar aos carroceiros, vamos voltar ao caçador, vamos voltar aos ferreiros. Ao invés da humanidade avançar, a humanidade vai regredir, porque a prostituição é uma profissão mais antiga, então nós vamos continuar comercializando corpos de mulheres. Que loucura é essa? Nós estamos dando um passo para trás. Países modernos não aceitam essa situação de legalizar a prostituição. E países que tentaram e que legalizaram já estão revendo a legislação. Na Holanda, pastor, qual foi a experiência, qual foi o resultado? Tráfico de mulheres. Tráfico de mulheres. Se a gente legalizar a prostituição no Brasil, primeiro vai se ter um incentivo aos jovens, às adolescentes. Olha, você tem uma outra opção de trabalho. As meninas serão aliciadas e agora legalmente, porque hoje, o que a gente vê o A partir de que cafetão? idade seria isso? Então, pastor, e isso é mais uma outra polêmica. No Senado Federal, há uma proposta para se legalizar a prostituição e as casas de prostituição poderão ter meninas a partir de 12 anos. 12 anos? É, olha que loucura. Menina. No país que não se pode trabalhar antes dos 16, estava lá escrito. É tanta incoerência, pastor. O relator já retirou isso, mas está lá a proposta. Legalize-se as casas de prostituição, mas serão fechadas as que tiverem garotos e garotas com menos de 12 anos. Meu Deus. A menina não pode trabalhar numa lojinha vendendo uma roupa com 14 anos, mas poderia trabalhar como prostituta com 12 anos no Brasil? E aí, o que vai acontecer se legalizar, pastor? Os aliciadores vão ter liberdade de falar com a tua filha. Hoje, quando um cafetão chega perto da tua filha, da nossa filha, a gente na hora aciona a polícia, porque é crime. Uhum. Mas se a gente legalizar, eles vão seduzir nossas crianças legalmente. Oferecendo dinheiro. E um falso glamour. O que passa para a criança hoje? A ideia daquele filme, Uma Linda Mulher. Um falso glamour. Não existe glamour na prostituição, pastor. Na prostituição tem dor, tem sofrimento. Essas mulheres apanham, essas mulheres são machucadas. Elas ficam à mercê desses predadores com lascívias, com esses homens que têm desejos sexuais absurdos, dos mais absurdos possíveis, machucam essas mulheres. É isso que eu quero para as adolescentes do país? É isso que eu quero para os nossos meninos? Detalhe, pastor, não é só menina. Quando fala em legalizar a prostituição, os pais pensam muito nas meninas. Nós temos um exemplo aqui no Brasil de meninos da Ilha do Marajó. Ilha de Marajó. Lá no Pará, que estavam sendo levados para São Paulo. Meninos héteros, olha só, pastor, meninos héteros que foram convencidos a se prostituir à noite. Então, durante o dia, eles eram meninos que sonhavam com uma esposa, com uma família, e à noite eles fingiam ser travestis. Então, o senhor imagina o que é detonar psicologicamente um menino de 14, 15 anos nos pontos de prostituição. Lá em São Paulo, meninos héteros fingindo que são travestis, garotos de programa. Então, os meninos serão aliciados também. Então, o que eu vejo, pastor, essa é uma investida pesada contra a família. Desconstrução da heteronormatividade, legalização da prostituição. Mas vem aí, pastor, outras investidas, por exemplo, as drogas. Como é que eu posso falar, pastor, em legalizar drogas num país continental como o Brasil? Pastor, nós temos 15.800 quilômetros de fronteira. Eu fui em área de fronteira, pastor. Nós temos entre um posto policial e outro 2.000 quilômetros de área descoberta. Vamos pensar na fronteira Estados Unidos e México. Os mexicanos ficam procurando 50 centímetros assim, aberto, para poder passar de um lado para o outro. No Brasil, nós temos 2.000 quilômetros de área descoberta, de um posto para o outro. O que vai acontecer? Se a gente legalizar as drogas aqui no país, o que vai acontecer com nossas fronteiras? E nós ainda fazemos fronteira com países que produzem a coca. Então, o Brasil vai ser corredor para o narcotráfico no mundo todo. E não pensa-se nisso? Detalhe, pastor, nessa proposta de legalizar as drogas, nós temos 4. 2 no Senado e 2 na Câmara. Olha aonde vai.
Alguns anos atrás, um parlamentar falou sobre isso. Hoje eles são tão vorazes que já temos 4 propostas, 2 na Câmara e 2 no Senado. Uma que está no Senado fala o seguinte, que o usuário poderá plantar, cultivar e guardar drogas para consumo durante uma semana. Mas quem vai medir se o consumo dele é para uma semana? Sabe o que vai acontecer? O menino vai ter no bolso sempre uma quantidade que ele vai dizer que é para uma semana. Então, na segunda-feira ele vai ter, vamos supor, 50 gramas. Aí, de noite, ele vende as 50 gramas. Na terça de manhã, ele coloca mais 50 gramas. Porque na hora que ele for pego, ele vai, ó, é meu consumo semanal. Pessoal. Então, nós vamos ter mini traficantes diário, pastor. E detalhe... Então, pulverizar o tráfico. Como é que a polícia vai medir? Então, a polícia militar hoje, a polícia civil vai ter a seguinte uniforme. Na mão, um cacetete. Na cintura, um revólver. Na outra, uma balança. Em coerência, vai ficar pegando e pesando o tempo todo a quantidade de droga que o menino tem no bolso, vai dizer, ó, é para mim o consumo semanal. Não tem aplicabilidade isso, é loucura. Loucura. E não resolve o problema da violência, pastor. Me fala mais um pouquinho, dentro dessa construção toda que estão fazendo de descaracterização da família, as nossas crianças nas escolas, elas têm recebido algum tipo de material que vai destruindo o conceito de família? Isso está com aprovação pública? Isso tem o carimbo de algum ministério? Claro, como é que está isso na nossa nação? Pastor, olha, se eu tenho um decreto presidencial que fala desconstruir a heteronormatividade, então as políticas educacionais estão sujeitas a esse decreto. Então, nós temos nas escolas hoje a orientação que é para se falar das famílias homoafetivas o tempo todo. E nós estamos encontrando isso nos livros didáticos. Lembra que nós tivemos uma polêmica há uns 4 anos sobre o tal do kit gay? O kit gay era um material para ser levado para a escola para fazer apologia à homossexualidade. Nós reagimos e até a presidente Dilma assistiu e não gostou. Um dos vídeos do kit gay que as pessoas podem acessar em casa é o Procurando Bianca. Ele está no YouTube disponível. Então foi segurado o kit gay. Mas eles têm que cumprir a meta. O que eles fizeram? Foram para os livros didáticos. Então, nos livros didáticos hoje, de todas as matérias, fala-se das famílias homoafetivas. Só que elas sempre em primeiro lugar. Eu mostrei um livro de inglês na igreja, em que quando a criança vai aprender a palavra family, na página, a primeira família que vem, family, família, é uma família homoafetiva. Também no livro de espanhol. Então, fala-se disso em inglês, espanhol e matemática. Pastor, uma escola do interior de São Paulo, para crianças de 3 anos, estava ensinando as crianças a contar. E a professora dava a seguinte aula, ela mostrava um patinho mais um patinho, 2 patinhos. Um gatinho mais um gatinho, mostrava gravura, 2 gatinhos. Um gay mais um gay, 2 gays, para 3 anos de idade. Meu Deus. Os livros infantis, pastor, estão todos recheados de histórias infantis, inclusive contos de fadas de homossexualidade. O príncipe encantado, que está procurando um outro príncipe encantado, para 2, 3 anos de idade. E eles encontram-se e vivem felizes para sempre. Forçação de barra. Nós temos um livro que está sendo muito recomendado no Brasil, que é Meus Dois Pais, de um grande escritor brasileiro, escritor de novelas, inclusive. E é um livrinho que, se você ler, o menino contando a historinha dele com os seus 2 pais. A literatura infantil, a partir de 3 anos de idade, já está recheada de informações para a homossexualidade, para as famílias alternativas, para o lesbianismo. Mas eu até entendo que queiram começar a colocar isso na sala, mas não desconstruindo ao mesmo tempo a família. Por quê? Nós temos livro, há um livro famoso chamado Grande e Maravilhoso Livro das Famílias. É um livro recomendado pelo MEC. Está no portal do MEC, para crianças a partir de 4 anos. Certo. Esse livro, pastor, traz os portas-retratos de família. Mas a família hétero é sempre a família feia. Ruim, agressiva, é o pai que briga, a mãe triste. Então, a família hétero, o livro traz de forma negativa. Mas as famílias homoafetivas são as famílias belas, bonitas e tem afetividade, o pai ama a criança. Então, o que está acontecendo? O material educacional que está chegando nas escolas estão todos nessa linha do decreto presidencial. Desconstruir a heteronormatividade. Essa questão toda tem muito a ver com erotização da criança. Qual é hoje a engenharia que está se fazendo
para erotizar as nossas crianças no país? Qual o risco que as crianças estão correndo diante dos nossos olhos? Pastor, o abuso sexual no Brasil, ele é uma realidade. É uma realidade, inclusive, que já estão defendendo a tese, pasmem, estão defendendo a tese que abuso sexual de criança faz parte da cultura do povo brasileiro. Meu Deus. E que nós nunca vamos vencer o abuso. Então, se é cultural, vamos liberar. E aí o que a gente tem observado? O abuso sexual na arte, na literatura, na música, no cinema. Pastor, há uns 4 anos atrás se passou um filme no cinema brasileiro, produzido no Brasil, em que 2 meninos se apaixonaram, 2 irmãos. O filme falava de incesto e pedofilia. 2 meninos, um de 11 e um de 9, se apaixonaram. E eles começaram a namorar na infância, 2 irmãos. Meu Deus. E a cena do filme termina que eles se separam e se encontram, um com 21, outro com 19 anos, se encontram e se transformam em amantes na fase adulta. E a cena de sexo entre os 2 irmãos no filme é muito forte. Quer dizer, o cinema está a serviço disso, a arte, a literatura, mas nós estamos encontrando a erotização de crianças em políticas públicas educacionais. Nós encontramos... Ou seja, não é só um produto de um cineasta maluco. Não, é uma coisa que o governo está fazendo. É tão normal o abuso sexual que os gestores de educação não se dão conta que tem alguns materiais que eles estão fazendo que é abuso sexual. Por exemplo, nós temos uma cartilha, está no site, vocês podem acessar, site do Ministério da Saúde, chama Caderno das Coisas Importantes. O link está lá à disposição, porque como não tem mais ela impressa, o professor tem um link para imprimir em casa e usar em sala de aula. Essa cartilha ensina, pastor, sobre masturbação feminina. Ensina a menina como se masturbar. Essa cartilha fala sobre ficadas, inclusive está lá o que é ficar. Namorar, beijar, gozar, transar. Pastor, a palavra gozar, transar é comum nos materiais educacionais chegando nas criança escolas. De que idade? A partir de 10 anos. E nessa cartilha, inclusive, pastor, a criança tinha que escrever as suas mais espetaculares ficadas. Com quem ficou, se gostou, como foi e onde foi. Absurdo, mandar a criança descrever as suas ficadas. Detalhe, pastor, essa mesma cartilha, ela é tão horrorosa que ela ensina que na vagina da mulher tem um ponto G. Que a menina pode introduzir o dedinho na vagina e encontrar o ponto G. Que absurdo. Mas não é só esse material. Nós encontramos um lá em Porto Velho, feito por um grupo chamado Grupo Tucuxi, que a menina ganhava uma cartilha ensinando a se masturbar. Era um kit, a cartilha, e junto vinha um espelhinho para poder olhar a vagina e encontrar o clítoris onde ela pode se masturbar. Material de erotização infantil, eles estão de monte nas escolas. Quer ver? Tem um livrinho recomendado pelo MEC, vai no portal do MEC, chamado Mamãe Como Eu Nasci. É um livrinho para criança a partir de 4 anos. O livrinho começa assim: o pênis do papai fica duro. Os homens gostam quando o seu pênis fica duro. E o livrinho fala, você pode, e para a menina, olhe por um espelhinho, você pode sentir prazer. Livros para crianças de 4 anos, recomendado pelo MEC, de pura erotização infantil. Escolas fazendo perguntas, nós temos matéria já, a televisão está mostrando, fazendo perguntas para crianças de 8 anos sobre sexo grupal. O que é sexo grupal? O que é sexo anal? 8 anos. 8 anos. O que é sexo vaginal? E nós temos material, que esse é o material produzido por professores. E tem material, pastor, que também é produzido por movimentos sociais que chegam nas escolas. Acesse no YouTube, tem uma matéria no YouTube, Cartilha Gay Nilópolis. Essa cartilha foi feita pelo movimento gay e chegou nas escolas. A capa da cartilha, pastor, são 4 homens fazendo sexo ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. E na cartilha diz o seguinte: você pode fazer sexo com quantas pessoas você quiser ao mesmo tempo em qualquer lugar. Foi entregue para crianças de até 13 anos aqui em Nilópolis. Então, o que nós estamos encontrando? Muito material didático e paradidático em sala de aula que fazem apologia à erotização de crianças. O pai e a mãe estão falhando nesse processo em quê? Não estão acompanhando a escola, pastor. E quando eu falo para um grupo de pais e mães, eu pergunto: qual foi a última vez que você folheou o caderno do seu filho? Qual foi a última vez que você abriu o livro didático e você folheou? Você vai na livraria, compra, coloca na mochila e cumpriu o papel. Não, nós temos que começar a acompanhar. E os pais podem, inclusive, pastor, na hora que identificar o material desse na escola do seu filho, conversar com o professor.
Se não conseguir resolver com o professor ou com a direção da escola, procure a Secretaria de Educação. Se não conseguir sucesso, vá à vara da infância. Os promotores estão aí para acolher as denúncias, porque tem muito material que é exposição da criança ao abuso sexual, é exposição da criança à pornografia. Então os pais estão sendo um pouco negligentes nisso. E aí eu começo a pensar naquela solicitação que o filho faz: posso dormir na casa do fulaninho? Posso dormir na casa da minha amiguinha? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Pastor, o abuso sexual é verdade no Brasil e ele está se fechando. Deixa eu explicar o que é isso. 50% dos abusados, isso é uma estatística científica, 50% dos abusados, pastor, quando crescer vão se transformar em abusadores. É um ciclo, abusado hoje, abusa amanhã, é um ciclo. Só que esse ciclo está se fechando. O que nós estamos vendo? Nós estamos com uma CPI acontecendo na Câmara sobre abuso e exploração sexual de criança e tivemos uma muito famosa no Senado há alguns anos atrás. Nós estamos recebendo um relatório que o ciclo está se fechando, que é isso. Nós estamos encontrando adolescentes abusando de crianças. Então você que tem um filho de 8 anos que está andando com um menino de 14, abre o olho. Não há interesse comum entre 8 e 14 anos de idade. O que está acontecendo no Brasil? Os meninos maiores estão usando os menores. As meninas maiores estão usando as meninas menores. E nas escolas, como está se falando muito de masturbação, o alvo, inclusive, tem sido as meninas. Estão dizendo para as meninas que elas podem se tocar. E com relação ao lesbianismo, pastor, chega a dizer nas salas de aula o seguinte, que a menina não precisa do menino nem do homem para ter prazer. E que a menina pode transar com o menino e não perder a virgindade. Olha que loucura. Então nós estamos vendo o quê? As meninas estão se tocando. Estão se tocando e é uma realidade. Então, os pais que no final de semana quer se livrar da filha, quer ficar sozinho, manda para casa do coleguinha, manda para casa da coleguinha, cuidado. Você não sabe quem é o irmão mais velho da coleguinha. Você não sabe quem é o tio da coleguinha. Você não sabe quem é o porteiro do prédio da casa da coleguinha. Então, os filhos são patrimônio nosso, pastor. E os pais não podem negligenciar o cuidado. Todo cuidado agora é necessário. No passado já era, mas nesse momento de erotização de criança, todo cuidado é necessário. E por que esse alerta, pastor? Porque o abuso sexual, ele destrói um adulto. Se você quiser destruir uma mulher, pastor, abuse sexualmente dela na infância. Olha, as pessoas não estão entendendo por que a sociedade está cada vez mais violenta. Mas comece a perceber que a sociedade ficou mais violenta quando as crianças foram erotizadas mais cedo. Essa ligação ela tem que ser feita. Quanto mais crianças são abusadas, mais a sociedade fica violenta. Por quê? O menino e a menina abusada, pastor, eles têm dor na alma. E eles estão procurando aonde o refúgio? Nas drogas. Estão procurando aonde o conforto? No álcool. Então o abusado vai para a droga, o abusado vai para o álcool. E detalhe, quase 90% das pessoas que estão presas por crimes sexuais, estupradores, esses maníacos, quando a gente vai investigar a vida, eles foram abusados na infância. Então, até os crimes sexuais estão ligados ao abuso sexual na infância. Então, o abuso sexual, a pedofilia, ela é uma realidade. Pastor, no Brasil, nós descobrimos que há uma classe de pedófilos que abusam de bebês. Eu tive que assistir uma cena na CPI da pedofilia de um médico pediatra abusando de uma nenê de 29 dias. A cena é muito forte. Nós descobrimos que no Brasil a mulher também é abusadora. Tive que ver muitas cenas de pais abusando dos filhos e a mãe filmando. E é lógico, porque se 50% do abusado vai ser abusador, a mulher brasileira abusa. Descobrimos, pastor, que há pedófilos no Brasil que só sente prazer essa criança morrer durante o ato. Então, uma fita de abuso sexual pode custar R$1.000. Mas se essa criança morrer no final, eles editam, vende por R$1.000. Mas se essa fita, a criança morrer no final, eles vendem ela inteira e vendem por 50 mil, porque há pedófilos que só sente prazer se vê a criança morrer durante o ato. Meu Deus. Pastor, nós descobrimos pedófilos que só usam crianças depois de mortas. Eles esperam alguém abusar, mata, depois que o corpinho está morto, está ali morto, ele vai lá e usa a criança. O meu país está doente, pastor.
Descobrimos que nesse país tem pedófilos que só sentem prazer se a criança tiver síndrome de Down ou tiver numa cadeira de roda. Então você que tem filhos especiais, parentes especiais, tem que se cuidar, hein? Cuidar, porque são presas fáceis. Minha nação está doente, pastor. Doutora, a senhora estava mais ou menos no anonimato há pouco tempo atrás, trabalhando nos bastidores do poder, fazendo seu trabalho com muita diligência, com muita determinação, mas o Brasil, como um todo, não a conhecia. De repente, a irmã se torna uma referência desse alerta para a nossa nação. Qual tem sido o seu trabalho nesse Brasil? Qual tem sido os seus obstáculos, as dificuldades que a irmã tem enfrentado e quais têm sido as vitórias que a irmã tem tido ao percorrer o Brasil anunciando isso para a igreja? O meu trabalho tem sido informação, porque tudo que eu falo a igreja sabe, mas não leu nas entrelinhas. Então, o que eu tenho feito? Como o meu trabalho é acompanhar o que acontece, eu só estou trazendo para a igreja aquilo que eu estou observando. E aí, quando eu trago, as pessoas, puxa, eu não tinha visto desse jeito. Então, o meu trabalho tem sido trazer informação. E aí, pastor, quando as pessoas descobrem que as coisas estão tão sérias, a igreja está reagindo. Então, assim, realmente Deus tem me levantado, mas não estou sozinha, há um exército. Amém. Fazendo o mesmo trabalho que eu faço. E a gente está levando as informações para a igreja. E a igreja disse, puxa, tudo isso estava acontecendo e eu não sabia. Eu não sabia que queriam legalizar a casa de prostituição para 12 anos no Brasil. E o que acontece? A igreja começa a perceber que ela tem que ser uma igreja mais cidadã. Ela tem que participar, ela tem que interagir, ela tem que, inclusive, impedir que isso aconteça. Quer ver, pastor? Um projeto de lei que está no Senado para legalizar as drogas, foi um rapaz que escreveu, mandou para lá e tem 20 mil assinaturas. Aí eu pergunto, cadê os jovens evangélicos que são mais de 4 milhões? Não está na hora dos 4 milhões de jovens evangélicos também fazerem uma assinatura dizendo não queremos a legalização das drogas? Então eu estou levando isso para a igreja, aí o jovem fala, puxa, eu posso participar disso, eu posso fazer a diferença. Então, o meu trabalho tem sido, igreja, meu país está doente. E eu mostro tudo o que está acontecendo. São muitas coisas, a questão do aborto, prostituição, droga, eutanásia, são muitos temas, muitos temas. Mas eu também trago uma palavra de esperança. Meu país está doente, mas há esperança para essa nação. E a esperança é Jesus Cristo. É o que eu tenho falado para a igreja, pastor. Amém. Bem, eu quero agradecer a doutora por nos ter presenteado com uma conscientização, porque a pior coisa do mundo é a gente estar doente e não toma remédio. E a gente morre sem nem saber que está doente. Hoje, se a igreja não agir, não é por falta de alerta. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para nos comunicar o que está acontecendo, nos conscientizar e chamar pelo nosso brio como servo do Senhor. Doutora, que Deus amplie o seu ministério. Amém. Que a irmã, como advogada, como assessora e como pastora, que a irmã seja muito abençoada por Deus. E que esse legado que a irmã está deixando venha alcançar o coração da nossa juventude. Amém. Para que a irmã possa passar o bastão, não para apenas mais uma Damares, mas para muitas mulheres e homens que, inclusive, estão passando nos concursos públicos. Sim. Para serem ocupando lugares chaves. Chaves da Eles nação. vão ter que usar o que Deus está lhes dando, que é a oportunidade de ocupar lugares chaves dessa nação. Amém. E lá fazer a diferença. Não precisa mais ir para a África, ir para... eu quero missão, quero fazer missões. Os comissionados vão. Mas você pode ser missionário passando num concurso público e impedindo que essas coisas aconteçam. Você pode ser um missionário usando o seu Zap Zap. Eu falo para a galera do Zap Zap, o WhatsApp, o Facebook. Você pode ser missionário hoje usando os instrumentos que Deus tem te dado. Ai, pastor, se eu tivesse há 40 anos atrás uma rede social... E essa galera pode fazer uma diferença com alguns cliques. E a minha mensagem, pastor, está em Provérbios 31:8, que diz, abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. É ordem para todos, para adulto, para criança, para jovem, é ordem para a igreja e para os dias de hoje. Uma ordem que exige movimento, tomada de postura, posição. Abre a tua boca. Como igreja profética, nós temos que abrir a boca. Amém. Bem, agora é você pensar no que você vai fazer com isso tudo. Você está alertado. Algumas coisas
é melhor que a gente nem saiba. Porque a gente não pode, às vezes, se culpar tanto. Mas olha, Deus nos está esclarecendo sobre isso. Pastores, esse ano é um ano decisivo na nossa nação. Olha, a eleição está aí. Em quem vamos votar? Eu não estou fazendo partidarismo aqui. Eu estou falando de consciência política, de consciência cidadã, de consciência cristã. É tempo de agir. Que Deus nos abençoe. Vamos mudar a nação. Eu creio. E você?